Você conhece o fato de que existe uma dinastia inteira de faraós do Egito sobre a qual quase não há informações? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou o Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito dos faraós, Gede-Kare-Semai, o faraó desconhecido. O Egito Antigo é conhecido por suas majestosas pirâmides, templos grandiosos e faraós poderosos. Mas por trás da glória do Império Antigo, há uma história de caos, divisão e incerteza que culminou no final da Sexta Dinastia e início do primeiro período intermediário. Neste vídeo, vamos explorar como o colapso do Império Antigo levou ao surgimento de novas dinastias e a fragmentação do Egito em várias regiões autônomas, com destaque para as capitais Tebas, Heracleópolis e Mênfis. Também discutiremos a misteriosa figura de Gede-Kare-Semai, um faraó cuja existência é questionada por muitos historiadores. No final do reinado da Sexta Dinastia, o Egito entrou em um período de declínio e desordem. A unidade política e social que havia caracterizado o Império Antigo começou a se desfazer. O faraó, outrora visto como um deus na terra, enfrentava agora a crescente insatisfação entre os nobres e o povo. A centralização do poder que havia sustentado o governo durante séculos começou a enfraquecer. Um dos fatores que contribuiu para esse colapso foi o longo reinado de Pepe II, o último faraó da Sexta Dinastia, que já tinha mais de 90 anos e ainda ocupava o trono. Sua longevidade resultou em um governo cada vez mais ineficaz, onde o poder foi sendo gradualmente transferido para os governadores locais, conhecidos como nomarcas ou sepate. Esses governadores começaram a acumular riquezas e influência, enfraquecendo ainda mais a autoridade central. À medida que o governo central perdia força, o Egito mergulhou em uma crise econômica e social. As cheias do Nilo, que anteriormente eram previsíveis e permitiam colheitas abundantes, tornaram-se irregulares, resultando em fome e desespero. Sem um líder forte para unificar o país, o caos se instalou. Com a morte de Pepe II, o Egito entrou no que é conhecido como o primeiro período intermediário, uma era marcada pela fragmentação do poder e pela luta pela supremacia entre diferentes facções. O Egito, que antes era um único reino unificado, foi dividido em 3 regiões distintas. No Alto Egito, a cidade de Tebas emergiu como um centro de poder. Os governantes de Tebas, que mais tarde dariam origem à poderosíssima 11ª dinastia, começaram a consolidar seu controle sobre a região e se preparavam para desafiar os governantes do Baixo Egito. No Médio Egito, a cidade de Heracleópolis tornou-se a capital de outra facção rival. Heracleópolis foi governada por uma dinastia que se autoproclamava a herdeira legítima do trono egípcio, e seus reis procuravam restaurar a ordem e a unidade do país. A rivalidade entre Tebas e Heracleópolis culminaria em um conflito que definiria o futuro do Egito. Enquanto isso, no Baixo Egito, a cidade de Mênfis, antiga capital do Império Antigo, continuava a ter importância estratégica. No entanto, o poder em Mênfis era fragmentado e a nova dinastia começou a emergir sob a liderança de uma figura misteriosa. Gede-Kare-Semai é uma figura enigmática na história do Egito. De acordo com o Cânone de Turim, um dos principais documentos que lista os faraós do Egito, Gede-Kare-Semai foi o fundador da 7ª dinastia, que teria governado a partir de Mênfis. No entanto, esta dinastia é envolta em mistério e controvérsia. A principal dificuldade em confirmar a existência do próprio Gede-Kare-Semai está no fato de seu nome aparecer apenas no Cânone de Turim.
Não há registros arqueológicos contemporâneos que confirmem sua existência, como inscrições em templos ou monumentos. Isso levanta a possibilidade de que Gede-Kare-Shemai não tenha sido um faraó tradicional, mas sim um líder local poderoso que aproveitou o vácuo de poder deixado pelo colapso da sexta dinastia para reivindicar o trono. Essa hipótese é reforçada pelo contexto de fragmentação política do período. Durante o primeiro período intermediário, muitos líderes locais se declararam faraós em suas próprias regiões, sem, no entanto, conseguirem unificar o Egito. É possível que Gede-Kare-Shemai tenha sido um desses líderes, governando Mênfis e seus arredores, mas sem alcançar o reconhecimento ou legitimidade que os grandes faraós do passado possuíam. O final do Império Antigo e início do período intermediário foram momentos de grande turbulência na história do Egito. A fragmentação do poder central e a ascensão dos governantes locais e o surgimento de novas dinastias marcaram uma era de incerteza e mudança. Figuras enigmáticas, como o próprio Gede-Kare-Shemai, ilustram o quanto esse período foi caótico e difícil de ser compreendido, uma vez que fundou a sétima dinastia que reinou por um curto período de tempo no século 22 antes da Era Comum, sendo impossível datar os períodos de reinado. No entanto, essa era de divisão também plantou as sementes para a renovação que viria com o Médio Império. As lutas e rivalidades que definiram o primeiro período intermediário prepararam o caminho para uma nova era de centralização e prosperidade sob a liderança dos faraós da 11ª e 12ª dinastias. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras Oxford, a História do Egito Antigo, do arqueólogo britânico Ian Shaw, a obra Uma Introdução à Arqueologia do Egito Antigo, da arqueóloga norte-americana Catherine A. Bard, e, por fim, A Ascensão e Queda do Egito Antigo, do egiptólogo inglês Toby Wilkinson. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.